amiga, estamos iniciando pela TV Cidade, canal 28, mesa redonda, Ases do Esporte deste final de semana. E aqui na Praça João Alencar, tem a placa ali, por isso que não é não, professor Nilton. Praça João Alencar, conhecido como praça de alimentação também. E aí, certa vez, até lembrei, o professor Nilton agora há pouco lembrava dela, que há cerca de uns 45 dias entrevistamos lá na Vila Olímpica e falávamos, Nilton, exatamente desse trecho aqui. Aqui era só um valão, né? Era só um valão, e quando você ia para o aeroporto, você tinha a preocupação de dirigir com muito cuidado, porque senão você cairia numa vala dessa e perderia o voo. Pois é. E hoje aqui está essa maravilha, logicamente, né? Nós falamos da ex-prefeita de Boa Vista, Tereza Jucá, né? E agora, seguindo aí com o mestre Adilson, que terminou a conclusão desse trabalho aqui. Então, você já ouviu o professor Nilton Campos, e à nossa esquerda também está ele, o maior jogador da história do futebol roraimense, 1,90 m de altura. É isso mesmo, seu Adilson? Boa tarde. 1,81 m, né? Que foi bem aproveitado como zagueiro do São Raimundo. Pelo Plínio, grande Plínio. Plínio. O Plínio, todos falam que o Plínio não precisa fazer mais nada porque ele já conseguiu o seu galardão no céu. Exatamente por ter treinado Clóvis Ratz. É o que todos falam da crônica esportiva. E foi campeão, E aliás, comigo, por causa, viu? Foi campeão. Tem a questão do Celino. Ele diz, olha, ou eu fui um técnico muito inteligente ou muito burro, porque o Celino era o meu centroavante, era artilheiro. E o melhor zagueiro que eu tinha era o Ratz. Era o Ratz. Mas Ratz, você é por causa de você que ele passou da palestra, né? Inclusive professor de universidade agora. Você tá sabendo? Palestrante em congresso e tal. Aí o Ratz se vira para ele disse assim: não, espera aí, Nilton, que eu tenho que fazer ainda uma palestra, estou preparando uma palestra ali para a faculdade, não sei o que. Aí o Ratz, tá vendo? Foi só ser meu treinador, já virou autoridade. Aí o currículo dele aumentou, por isso que ele está dando palestra na universidade. Maravilha, mas olha só, quem tem um currículo assim invejável realmente, é por isso que ele está no comando do Roraima, é o técnico Marcos Bruno, que veio de São Paulo, deixou a família. Enquanto falava conosco, ele dizia que lá em São Paulo a mulher dele está com agasalho e tudo, né? Os filhos todos agasalhados, ele aqui de bermuda e chinelo, né? A temperatura de 30 graus. E nós vamos então entrevista com o treinador do Roraima, que está aí, olha, muita coisa boa ele falou pra gente. Você confere agora no Mesa Redonda, Ases do Esporte. Muito bem, Mesa Redonda, Ases do Esporte deste final de semana. Vai conhecer um pouco mais do time do Atlético Roraima, que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, que corresponde à 4ª divisão do nosso campeonato. E nós estamos ao lado do técnico do Atlético Roraima, uma equipe totalmente importada, como se fala na linguagem do futebol, mas uma equipe muito competente, uma equipe que já mostrou de cara aí toda a sua força contra a equipe de Rondônia e jogou bem contra o Nacional. Não, agora, como pode jogar bem e perder, Bentes? Pois é, mas de qualquer maneira, resultado é o que importa, é a bola na rede. O Nacional teve a competência de fazer o seu gol e aí ganhou por 1-0. O Nacional está liderando com 6 pontos, o Roraima, como você sabe, tem 3 pontos e nós vamos folgar essa semana, mas no outro final de semana tem uma rodada. Eu quero inicialmente nesse nosso programa do final de semana, exatamente conversar com o treinador do Roraima e saber exatamente, primeiramente, o cartel do treinador. Como é vir de São Paulo para cá, tem que ter alguma bagagem para chegar aqui, é isso, Marco? Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. Logicamente, nós estamos na estrada aí há um bom tempo, né? Eu fui atleta profissional há muitos anos. Parei de jogar, fiz faculdade de educação física, fiz cursos de aperfeiçoamento para ser treinador e fiz estágio com grandes treinadores, Antônio Lopes, Leão, Candinho, e me preparei para essa função. Iniciei nas categorias de base, fiz todo um processo lento para poder chegar num patamar que seja, né, plausível, que tenha uma condição boa de trabalho. E estou na estrada aí, acabei parando aqui em Roraima. É um prazer estar aqui no estado, é um prazer representar o Atlético Roraima nessa competição a nível nacional. E a gente espera ter sucesso, espera aparecer, ter um bom handicap aí para poder no futuro aí fazer um bom contrato em outro lugar ou aqui mesmo, né, seguindo a carreira aí.
É o que a gente sempre fala, essas divisões, séries D, série C, a própria série B acaba sendo uma vitrine, na verdade, tanto para o treinador quanto para os jogadores, aliás, jogadores principalmente, né? Mas o Jorginho do Palmeiras, com a contratação do Muricy, já tem treinador de olho no Jorginho, só devido aí 3 vitórias, foram 3, Roberto? 3 ou 4, tem a 4 no meio de semana e de repente consegue 4 vitórias aí e leva o time para a ponta. Mas a função de treinador, ela é tão importante, e agora eu lembro da matéria do meio de semana aí do Milan com relação ao Leonardo, que lá na Itália, por exemplo, existe uma espécie de tribunal para avaliar. E aqui no Brasil o tribunal é a competência mesmo, que se não tiver outro dia tá na rua, né, Marcos? Eu sempre falo que treinador ele é sempre interino, né? Nunca é garantido, depende muito de resultado e a gente sabe da importância do resultado para nós. A gente, aqui na cultura do futebol brasileiro, você precisa estar sempre ganhando, sempre vencendo, para se manter empregado, se manter no grupo aí dos profissionais empregados, para dar sequência no seu futuro dentro da profissão. Dentro do elenco que você tem hoje, destaca aqui os nomes que você trouxe, porque quando chegaram para você, eu preciso do treinador e 22 jogadores, né? Você veio com 17 inicialmente, né? Eu trouxe 17 jogadores que já trabalharam comigo em outras equipes onde eu passei. Eu não gosto de apontar destaque individual, eu acho que o grupo todo é bom, todos aqui que vieram têm condições de jogar. Eu tenho atleta aí que vai jogar contra o Nacional e vai se desligar aqui do Roraima, que foi uma condição já que o Carlos Alberto já estava ciente, está indo para Portugal, que é o Tinho, né, o atacante. Ele veio para cumprir essa missão aí, nos ajudou muito no primeiro jogo, foi o destaque da partida. E dia 1º ele joga, dia 2 ele já vai embora. A gente já trouxe aí, repatriamos alguns jogadores aí do elenco do ano passado, aí 4 ou 5 aí para reforçar nossa equipe, alguns que se destacaram aí. Então a gente acredita no grupo, na força do grupo, do trabalho do grupo. É a primeira vez que você está pisando aqui, né? Aqui dizem que é o seguinte, quem bebe água do Rio Branco acaba ficando por aqui. O que já deu para observar nesses dias que você está passando por aqui? Muito quente, né? Essa é a diferença muito básica aí. Em São Paulo, hoje eu estive conversando com a minha esposa em São Paulo e ela falava que estava frio, estava com blusa, toda encapotada lá, e eu falei, eu tô de bermuda, de chinelo, e ela falou, não acredito, né, em pleno inverno, porque lá em São Paulo o inverno é bem forte, é uma diferença grande, essa é a diferença maior que a gente sentiu, mas no geral a gente foi muito bem recebido aqui, as pessoas nos tratam muito bem, a gente tem sentido o apoio aí dos torcedores na rua aí, que sentiram também que a gente veio com um propósito bom, com uma proposta boa de trabalho, e a gente está contente de estar aqui na cidade e espera dar uma boa resposta para o torcedor e para o cidadão aqui. Fala dos 2 jogos iniciais, aqui contra o Genos e contra o Nacional lá no Vivaldão. Contra o Genos, uma situação, eu tinha 12 jogadores à disposição, aí torcedor gritando, tira fulano, tira ciclano, eu não podia substituir porque não tinha jogador no banco, por problema burocrático de inscrição, né, e eu tive dificuldade, eu montei o time praticamente com 5 zagueiros, a gente colocou no campo, distribuiu da maneira que tinha, os atletas que tinha. Meu meio de campo, que seria o titular, que queria jogar, praticamente ficou todo de fora. Os jogadores, né, o Robson, o Renan, o Fábio, tiveram que ficar de fora porque não chegou as inscrições. O Val Baiano, o Val, que foi uma peça importante também, que era titular da equipe, naquele momento seria titular da equipe, também ficou de fora. Então foi um jogo de superação, que a gente mostrou a força, a gente mostrou para o torcedor que a gente tinha capacidade de fazer uma boa apresentação. Acabamos tendo um resultado positivo que nos ajudou, assim, em termos de credibilidade com a própria diretoria do Roraima, porque há bastante tempo que o Roraima não ganhava um jogo a nível nacional, aqui mesmo dentro de Roraima, de uma equipe que vindo de fora, os resultados não eram positivos, a gente acabou tendo um resultado positivo logo de cara, então nos ajudou. E o jogo lá em Manaus, uma coisa que atrapalhou muita gente, que eu treinei a semana toda para jogar às 18 horas
e chegou lá, mudaram o jogo para as 16 horas, eu não fui informado. E os jogadores sentiram muito calor lá, porque lá é mais quente ainda do que aqui, né? E foi uma estratégia, será? não sei, assim... Por parte do Nacional, sabendo que o time tem a base de São Paulo, tem a temperatura, não está adaptado com a temperatura? Pode ser. No futebol a gente acredita em tudo que é para se ganhar um jogo é feito, né? Então, como eu tenho certeza que eles vão ter muita dificuldade aqui no campo do Ribeirão ali, que é um campo que é muito pesado, um campo que tem aquelas postas de lama lá que dificulta muito o jogo. E a gente está treinando lá, treinamos ontem, vamos treinar amanhã lá também, para se adaptar um pouco mais rápido aí do que o adversário, para a gente tentar criar uma forma aí de surpreendê-los também, da mesma forma que fomos surpreendidos lá com essa questão do horário, que dificultou muito a nossa equipe. Mas mesmo assim, o time jogou bem, tanto é que a própria torcida pediu a cabeça do treinador na oportunidade e realmente saiu. O time do Nacional mesmo vencendo, acabou ficando sem o seu treinador, a Derbal voltou e aí venceu lá contra o Gênesis. Então mostra que o time do Roraima impôs respeito lá dentro, mesmo na casa do adversário. Os próprios jogadores do Nacional, depois do jogo, alguns... o Jorginho Paulista, a gente conhece, veio conversar comigo lá, falou, pô, o time de vocês surpreendeu, é um time que a gente não esperava que fosse tão forte, que nos deu trabalho, né? E em termos de volume de jogo, nós tivemos muito mais volume que a equipe do Nacional. Por isso até o próprio torcedor do Nacional veio conversar com a gente lá, depois do jogo no ônibus. Mas futebol é resultado, eles colocaram uma bola lá dentro, nós não tivemos força para agredir, os jogadores nossos sentiu muito, principalmente no final do jogo, a parte, né, física cansou muito no final, porque foi muito desgastante a viagem em si, o próprio horário do jogo e tal, mas não justifica. Agora aqui nós temos plenas condições de vencê-los, nós estamos trabalhando forte para isso, elaboramos um cronograma de trabalho nessas 2 semanas aí, em 2 períodos, todos os dias, suplementação, alimentação, bastante fruta. Foi feito todo um trabalho junto com o professor Edivaldo aí, o Carlos Alberto nos atendeu, o Vanderlan, um cara que corre muito aí do nosso lado aí também, nos atendeu, buscou o tempo inteiro todo o apoio, então nós estamos se preparando para esse jogo de uma forma decisiva. E o torcedor que comparecer lá dia 1º pode ter certeza que o Roraima vai ser uma equipe que vai jogar com o Nacional de igual para igual e vai surpreender muita gente. Realmente, depois desse teste, a gente vai ter uma noção, na verdade, eu acho que creio, porque jogou com o Nacional fora, deu no que deu, um bom jogo, mas acabou perdendo. Nós tivemos uma situação aqui, Marcos, 2001, o Rio Negro, a gente sempre comenta nas transmissões que foi o melhor time que tivemos até então numa competição a nível nacional. Copa do Brasil a gente não consegue passar da segunda fase, né? Às vezes vem um time de fora, como foi do Goiás da última contra o próprio Roraima, ficou só na primeira partida. Então desde 2001 para cá a gente sempre vem nessa possibilidade realmente. 2001 bateu na trave, faltou um detalhe para que o Rio Negro pelo menos entrasse no quadrangular que dava acesso para a Série B. Hoje já ficou mais difícil, né? Aquela oportunidade estava na C, né? Hoje já é a D, né? Foi criada mais uma divisão, como todos sabem. Então o que o torcedor hoje pode esperar dessa equipe aí? Eu sei que força de vontade não vai faltar, com certeza, né? Lógico, mas assim, basicamente o futebol, tudo envolve um planejamento bem feito, né? Assim, não houve um planejamento prévio, tanto para a competição quanto para a montagem da equipe, não teve isso. A gente se moldou agora, nessas 2 semanas aí, a gente planejou um pouquinho em termos de estrutura física e tal. E a gente pretende ir longe, por isso que nós fizemos esse trabalho e tal. Mas o Roraima é um franco atirador na competição, a gente sabe disso, não podemos se iludir. Mas existem outros franco atiradores ali também, e eu já vi muito franco atirador, né, chegar nas cabeças. E a gente tem essa meta, eu particularmente vim com esse objetivo, porque você se afastar tantos quilômetros da sua casa, deixar a família, tudo, você tem que... Ótimos quilômetros, hein? Você tem que objetivar alguma coisa positiva, né? Então, no dia, a primeira conversa que eu tive com o Carlos Alberto, eu falei, Carlos Alberto, eu não vou até aí para brincar nem passar tempo. Eu quero ir fazer um trabalho sério, marcar meu nome na história aí do clube, de repente aparecer a nível nacional aí, porque o Brasil é grande, é imenso, tem muitos clubes aí que vira e mexe, a dança dos técnicos é muito grande no futebol brasileiro, e você está sempre de olho numa brechinha dessa daí para estar atuando num clube grande e tal. Então,
Hoje eu estou contente de estar aqui, estou feliz de estar aqui no Roraima, de estar representando o clube. E eu espero dar o meu melhor, os jogadores também têm essa consciência, para que a gente consiga aí levar a equipe o mais longe possível. Oxalá chegamos lá no título, no acesso, né? Seria bem-vindo, né? Temos essa consciência de que isso seria bom e importante para todos. E vamos buscar isso aí, vamos lutar por isso daí. Isso é a nossa tônica, é o que nós estamos objetivando. Você fala realmente com muita propriedade quando fala até de franco-atirador, porque realmente o futebol está muito nivelado hoje. Você vê o São Raimundo de Santarém está disputando a Série D e não está o Remo. Tá o Paysandu que permaneceu na Série C. Quer dizer, tira uma equipe tradicional da capital e a equipe lá a 800 km de Belém está disputando a Série D. Então, realmente nós esperamos que o Marcos possa ter sucesso com todos esses jogadores, e a imprensa está para dar esse apoio, está dando esse apoio, e os torcedores, eu creio que vão comparecer também lá no Ribeirão, dar aquela força, toda a turma da Terror Tricolor, do nosso amigo o Thiago Briglia, Thiago Zanona, rapaz, o Thiago Briglia é do basquete lá, e torcedor do Paraná, que tá mal o Paraná, né, mas tá ali brigando, né? Aliás, o Paraná quebrou a invencibilidade do Guarani, que quase, foram 11 jogos sem perder, bateu, igualou ao Corinthians, né, no ano passado, na Série B, mas o Paraná foi lá, ganhou, mas não tá nada bem a equipe do Paraná no campeonato. Para finalizar, Marco, então você já fez o convite e a gente quer aqui agradecer a tua participação e ao mesmo tempo desejar realmente que você tenha sucesso, né? A gente diz que boa sorte deseja para quem não tem competência, então tem que desejar sucesso. Eu espero que você tenha realmente sucesso frente aqui, e nós do Mesa Redonda do Esporte vamos estar sempre à sua disposição, né? E todos os jogadores, e torcendo mesmo, porque mesmo sendo uma equipe de fora, mas neste momento vocês estão vestindo uma bandeira chamada Estado de Roraima, e vocês falam, chamam Roraima, né? Pois é. Mas isso aí, todo mundo que chega aqui, a gente quando chega de lá também acaba, e a maioria, Marcos, realmente é de fora ainda daqui, acho que 55, 60% ainda são pessoas que vieram do outro estado. Professor Nilton, por exemplo, com o Ratson do Maranhão, um torcedor do Moto, outro torcedor do Sampaio, né? Mas que já estão aqui há muito tempo. Então te agradecer por ter atendido o nosso convite e desejar realmente esse sucesso pleno daqui para frente, Marco. Eu agradeço as palavras, eu agradeço ao torcedor, né, do Roraima, né? Espero que tenha esse apoio mesmo, né? No primeiro jogo o pessoal não conhecia os jogadores, não conhecia o grupo, não nos conheciam, então havia aquela desconfiança. Muita gente falou, sabe, vamos ver o time, vamos ver como é que é, quem que é, né? O que está acontecendo. Hoje o torcedor já tem um pouco mais de noção do que é. A gente conta com o apoio, né? E o apoio de torcedor, eu falo sempre para os atletas, né? Eu falo assim, o torcedor ele vai jogar se o time fizer ele torcer para nós. Se começar na nhaca, começar a jogar mole, a não vibrar, não ter força, o torcedor ele vai começar a vaiar, a criticar. Mas eu te falo uma coisa, que esse time, a torcida daqui, pelo menos a do Roraima, pode, se tiver perto de 10-0, eles vão estar gritando lá o time, pode ter certeza. Eu acho que esse tipo de torcedor, não sei se realmente é benéfico, porque de repente o time pode estar precisando de uma certa cobrança, e aí a única cobrança que vai ter vai ser do treinador, então, né? Não, a gente... Ajuda de... eu quero que o torcedor vá lá e se entusiasme com a atuação da equipe, e vibre e torça mesmo, para que eleve a moral, a autoestima dos atletas lá, para que eles rendam mais do que eles podem render. Porque essa é a tônica dessa divisão, dessa competição. A gente sabe da dificuldade. Quando eu disse anteriormente a questão do franco-atirador, se você pegar aí, tem 39 equipes na competição, eu acredito que 3 ou 4 fizeram um planejamento. Exato. As demais são franco-atiradores como nós. Entre as 3 que estão no grupo nacional, já vem há muito tempo se preparando. Tem um apoio aí do governo de R$1 milhão de reais aí essa semana. Investiu em treinador, investiu em jogadores e tal, mas é aquele negócio. Quando o futebol é o único esporte que não tem favoritismo, né? Você vê muita história de time grande vencendo, né? Agora na Copa das Confederações teve aquele resultado lá os Estados Unidos vencer a Itália. Exatamente. Ninguém esperava, né? Então o futebol é assim, o futebol nos permite sonhar com sucesso e depende muito do nosso trabalho, do nosso esforço. Então eu agradeço também a participação aqui no programa. É importante essa apresentação para o público aí, para os torcedores, para os telespectadores, para todos os cidadãos de Boa Vista aí, de Roraima em geral,
que podem nos conhecer melhor, que podem, né, pode divulgar o nosso trabalho aí, pode acompanhar o nosso trabalho, a gente fica contente. Queria agradecer vocês aí pela oportunidade também e estou à disposição aí sempre que vocês precisarem para estar nos atendendo da melhor maneira possível. Maravilha, esse é o treinador do Tricolor do Messejana, como diz Thiago Zanona, né, professor Hilton? Já, professor Hilton vai estar conosco aqui, juntamente com o maior zagueiro da história do futebol roraimense, porque ele tem 1,90 m, por isso. Já, Clóvis Artes aqui também no Mesa Redonda, Ases do Esporte. Aí você conferiu o Marcos Bruno, uma rápida palhinha dos dois aqui dentro do que o Marcos falou. E o Marcos já conheceu um pouco mais aí da história do nosso futebol também, através dessas duas personalidades do nosso futebol, que fazem parte da coluna Craque do Passado do jornal do rádio.com.br. O Marcos mostrou simplesmente que conhecimento tem. Então, se os jogadores assimilarem, começando com o professor Nilton, toda a categoria, toda a técnica dele, nós vamos longe, Nilton. Não tenha dúvida. Pelo que ele apresentou no primeiro jogo, haja vista não estar com todos os jogadores titulares, eu achei que foi uma boa apresentação da parte do Atlético Roraima Clube e percebe-se que realmente ele entende de parte de esquema tático, de técnica. Vai dar para fazer alguma coisa. Clóvis Ratti tinha lugar nesse time aí? Tinha sim, apesar de eu ter gostado dos dois zagueiros de área, mas eu tenho certeza que o Ratti tinha vaguinha naquele time. Mas o time mostrou realmente vontade, acima de tudo, já que não tinha um conjunto, né, apurado. Tinha 12 jogadores, um reserva só no primeiro jogo. E foi o que fez o primeiro gol, né? O que entrou e fez o primeiro gol. Mas eu gostei do time do Roraima, e espero que ele volte realmente a jogar contra o Nacional, um pouco mais do que jogou contra o Genos, que eu tenho certeza que ele vai ganhar o jogo. E o Genos joga, de acordo com o resultado, né? Hoje em Manaus, eu acredito que o Roraima vai precisar apenas de um empate aqui para classificar. Maravilha, então vamos agora para o intervalo e na volta com o segundo bloco, muito mais atrações aqui no Mesa Redonda Ases do Esporte.